Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Francisca Neri e essa é a Francisquinha. Nós vamos estar trabalhando com vocês a língua portuguesa. É um componente curricular de língua portuguesa. Nós já estamos na nossa 19ª aula, certo? Nós fechamos a aula passada trabalhando interpretação, leitura de alguns textos. Mas antes, eu vou deixar a Francisquinha aqui para a gente continuar daqui, tá bom? Então, olha só, crianças, nós fechamos a nossa aula trabalhando este conto. Quem lembra? Nós falamos sobre, olha que maravilha, o noivo da ratinha. Então, no noivo da ratinha, nós vimos, trabalhamos, interpretamos, trabalhamos a questão do texto, o título, quais os personagens do texto, fizemos um fechamento falando sobre ele. Mas na nossa aula de hoje, a nossa 19ª aula, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar sobre relato pessoal. Pensar o que é? Pelo nome já dá para saber. Relato pessoal, certo? Está falando relato de uma pessoa. O que é? Olha na tela comigo esse ponto de interrogação. Falando, o que é um relato? Pensaram? Então vamos trabalhar um pequeno conceito. Olha só, o que é um relato pessoal? É uma modalidade textual. Ela apresenta uma narração sobre um fato, um acontecimento marcante, mas na vida de uma pessoa, na minha vida, na sua vida, certo? E nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções, sentimento, expressar esse sentimento pelo narrador. O relato é um gênero muito comum em nosso cotidiano. Por quê? Porque nós falamos, conversamos com os nossos familiares, falamos da vida de nossos familiares, no bom sentido, é claro. Ouvimos os noticiários, buscamos relato de pessoas notórias, pessoas influentes, importantes, para nossa inspiração, para inspirar os nossos fatos, a nossa história. Para saber experiências vividas em lugares que um dia talvez a gente possa vir a conhecer, certo? Mas presta atenção, como todo texto, tem característica e esse gênero não é diferente. Quais as principais? Primeiro, narrar de forma breve, é um relato curto, específico, vivido por uma pessoa e as consequências de suas reflexões. Por exemplo, eu posso contar sobre uma viagem que eu fiz, falar, olha, eu sou a Francisca, durante o ano de 1995 ou no ano de 2019, eu viajei, conheci algumas pessoas, o que eu fiz, deixar expressar as minhas emoções, o que eu mais gostei, aonde eu visitei, e vai apresentar elementos básicos na narrativa como precisa ter sequência, porque não dá para contar uma história como um texto fatiado, tem que ter uma sequência. Precisa falar as pessoas que participam dessa história. Precisa saber o tempo. O que diz isso? Ontem, hoje, amanhã, à tarde, à noite. Precisa falar do espaço e falar com ênfase, para que as pessoas que estão ouvindo consigam imaginar, viajar, pensando como que é este ambiente. E os elementos da narrativa. Quais são? O narrador, que ele é sempre, ou na maioria das vezes, o protagonista, ou um participante da ação, às vezes até o antagonista. Já viram aquelas histórias que tem o personagem principal e sempre tem um vilão na história? Isso, o antagonista. Tem os verbos, que fala eu estava, eu brincava, eu pulava, e que são empregados predominantemente, na maioria das vezes, na primeira pessoa, que fala eu estava, eu pensava, eu fui. Então, assim, e os verbos estão sempre no passado. O que é estar no passado? Algo que já aconteceu. Ele fala, na semana passada eu fui passear com a minha turma. Então, assim, emprega um padrão culto. Eu não posso, já que eu vou escrever, eu não vou escrever de qualquer jeito. Eu vou usar um padrão culto, empregar pontuação, palavras certas, a ortografia, a escrita, tudo. Priorizar o lugar. Então, principalmente o lugar. É o que chama mais atenção de quem está ouvindo. Você vai falar, era uma montanha muito alta, ou era um rio com águas muito geladas, então a pessoa vai tentar viver esse espaço. E vai marcando essa sequência. E o que mais que precisa ter? Tem que ter título. Você vai colocar, este é o meu relato de experiência na viagem e tal. A introdução, que você vai falar tudo o que aconteceu, quem são os personagens, onde aconteceu, o tempo, o espaço, qual o conflito, que é um problema no decorrer da história.
O desenvolvimento, com o clímax, aquele ponto forte, aconteceu isso. E responder algumas perguntas. Então, olha só, eu vou mostrar umas fichas e vocês vão tentar encontrar essas fichas com essas perguntas no texto que nós vamos ler, no relato, certo? O que eu preciso encontrar lá? O quê? Eu preciso saber o que aconteceu. De que trata a história? Olha só, eu preciso saber quem participou da história, que são os personagens, certo? Então eu vou começando, vou saindo, vou andando e vou falar, lendo, ouvindo, e vai falar, olha, parte TV, esses personagens, aconteceu isso. Então, olha só, eu preciso entender no meu relato como aconteceu. Como que foi a história? O que levou a acontecer isso? Por que aconteceu? Por que estava assim? Se você está contando a história que você estava lá numa cachoeira, de repente escorregou, caiu, por que aconteceu isso? E olha só, onde aconteceu? Eu citei o exemplo agora da cachoeira, certo? Então, aonde aconteceu a história? E não menos importante, quando? Quando foi que aconteceu o relato? Então, respondendo a essas questões, o que acontece? A gente precisa compreender que há algo interessante a ser visto, há algo interessante a explorar. Nós vamos fazer agora, eu vou ler um texto com vocês, que é um relato de uma criança quando eles moraram em Brasília, certo? Enquanto eu leio, vocês ficam atentos à leitura e vão acompanhando algumas imagens para tentar visualizar. Como eu falei, o quando, onde, como, o espaço é importante para que vocês consigam viajar no tempo, consigam entender. Então, olha só, no olho do redemoinho. Mal eu entro em casa, minha mãe grita, Gustavo, vai tomar banho. É sempre assim. Acho que sou a criança que mais entra debaixo do chuveiro em todo o Brasil. Vocês já vão entender o porquê. Nasci em Belo Horizonte e logo a minha família se mudou para uma cidade que não tinha nascido ainda, Brasília. Meu pai foi trabalhar no hospital da Cidade Livre e eu cresci nos acampamentos dos construtores na vida da capital. Virei brasiliense. Quando eu estava com 3 anos, meu pai comprou uma lambreta. Eu ia em pé, bem na frente lá na lambreta, e minha mãe na garupa. A gente corria por umas ruas compridas, sem fim, deixando para trás aquele poeirão. Vermelho, é claro. E eu me lembro também que a gente comprava querosene para colocar nos lampiões e lamparinas. Pois é, Brasília não tinha luz elétrica ligada às casas, nem nos candangos, nem nos doutores. E todo mundo morava meio junto, uma mistura de gente do Brasil inteiro. Depois nós mudamos para o primeiro prédio de apartamentos que foi construído na Superquadra, na 304 Sul. E é aqui que moro agora. O prédio ainda está todo pronto. No nosso prédio moram pessoas bem legais. O vizinho do lado é o motorista da Câmara dos Deputados. O outro é ministro do Supremo Tribunal Federal. E no andar de baixo mora o copeiro do Palácio Planalto, um senhor alegre, brincalhão. A nossa paisagem é o cerrado, a terra avermelhada, com muita poeira. Minha mãe fica desesperada, porque toda hora a gente está brincando na rua e chega completamente vermelho. A casa nunca fica limpa. E existe os incríveis lacerdinhas, os redemoinhos, de poeira que dão no meio do cerrado. A gente, quando vê esse negócio de lacerdinha, entra no meio dele, tchum, volta para casa com o cabelo todo colorido, imundo, para a mãe limpar. Esse texto está disponível no site, tem o endereço para vocês. Então, olha só, presta atenção neste relato. Vocês pararam, ouviram, viram que responde a essas questões? E nós vamos trabalhar o seguinte: quem é que fez o relato? Já que relato pessoal é a história de uma pessoa. Lá no início do texto, ele já fala, eu sou Gustavo, mudamos para Brasília, no início da construção da cidade. Então, quem fez o relato?
Isso mesmo, ele além de narrador, ele é o protagonista da história. O que aconteceu com ele e a sua família? Eles moravam o quê? Em Belo Horizonte. Por causa do emprego do pai, tiveram que mudar para Brasília. E de acordo com o relato, como que era Brasília no início da construção? Tinha muitas cidades? Já tinha ruas? Pegou uma cidade quase pronta? Não? E por que que a mãe do Gustavo, toda vez quando ele entrava em casa, falava: Gustavo, já para o banho? Você já pensou? Toda vez que você sair, tem que tomar banho? E voltar e a mamãe já gritar: tomou banho? Então, olha só, presta bem atenção nessa pergunta. Quem mora em Palmas há muito tempo, se não souber responder, pergunta para a mamãe depois. Você acha que a história de Gustavo pode ser semelhante com as histórias de muitas crianças que vieram para Palmas no início da construção em 89? Pensa bem. Conversa com o papai, conversa com a mamãe e pergunta para eles: como que foi chegar aqui no início? Eu, por exemplo, quando eu cheguei aqui em 93, eu conheci a tempestade de areia. A gente fala assim, tem tempestade de chuva, de relâmpago, de trovão, tempestade de amor. E aqui eu conheci a tempestade de poeira. Quando você descia do ônibus, a marca do teu bumbum, ó, estava marcadinho lá na cadeira. Então agora olha só, conversa com seus familiares, você vai descobrir como que era a vida das crianças aqui no início. Será que ficava igual o Gustavo, lá nos canteiros de obra? Será que brincava na rua, voltavam limpinhos? Então, e como que é você hoje? Você já nasceu em Palmas ou você já veio de outra cidade? Você já viu um redemoinho? Pesquise com a ajuda da sua família para ver como que é, como que acontece, se conhece ou não. Agora olha só, na tela tem uma pergunta que vocês vão ler comigo, vão visualizar direitinho, prestar atenção para não errar. Eu vou perguntar e vou dar um tempinho para vocês ver se vão acertar, combinado? Então olha só, o texto que você ouviu, preste bem atenção. Era um relato de experiência? Era um bilhete? Era uma carta? Era um relato pessoal? Prestar atenção? Viram as características? Fala da vida de uma pessoa? A experiência dele? Ou fala de algo diferente? Deixa um recado? Não, então é um relato pessoal. Então marque direitinho na atividade a letra B. É uma atividade que está também no teu material na plataforma. Vamos à segunda pergunta. O narrador do texto era o pai que estava narrando, contando a história? Era a mãe? Era Gustavo? Ou eram os vizinhos lá do prédio, já que ele falou no relato que tinha muitos vizinhos? Se é um relato pessoal, lembra de uma característica bem importante? O narrador, na maioria das vezes, ele é o protagonista, ele é o principal da história. Quem foi que contou? Quem era o narrador? Isso mesmo, era Gustavo. Gustavo estava contando a tua história. Olha essa outra pergunta. Gustavo chega em casa após brincar nos redemoinhos com o cabelo todo colorido, mas penteado para a mãe limpar? Penteado e sujo para a mãe limpar? Estava colorido, imundo para a mãe limpar? Limpo e penteado para a mãe ficar feliz? Imagina, saindo do redemoinho. Estava colorido, mas não era colorido de tinta, era de poeira, estava imundo, sujo, e a mamãe ainda tinha que ajudar a limpar, certo? Então, os relatos pessoais, eles são assim. Ele pode ser escrito ou pode ser oral. Você pode simplesmente parar para ouvir o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, contar um pouquinho da tua história. Contar como que foi, o que que eles fizeram, aonde, e vai percebendo todo o enredo, todo o conflito. Então, deu para perceber? Então, entender o que é um relato pessoal? Nós vamos resumir com algumas palavras. Olha só, o relato pessoal é um texto onde, na maioria das vezes, o narrador ele é o protagonista ou o antagonista, que também faz parte, que tem um marco importante na história. Ele apresenta uma narração sobre um fato, um acontecimento que marcou a vida de uma pessoa, certo? Então, a nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham entendido o que é um relato pessoal. Vocês vão dar uma olhada no material na plataforma, acessar. E olha só, se não tem acesso à internet,
Vocês já sabem que toda aula a gente encerra falando isso. Procure a tua escola, procura suporte, pega o material impresso. Se não compreendeu totalmente o assunto, vá até o canal do YouTube, do Palmas Homeschool, pega a aula, assista novamente. Então, fique bem, cuide-se, estudem, cuide da tua família e logo, logo estaremos de volta. Enquanto isso, um abraço meu e da Francisquinha e fique em paz.